Trago hoje à tribuna desta casa, senhora presidente, um tema que considero de extrema relevância para o nosso país. Refiro-me à educação pública de qualidade. E sei que o nobre colega senador Cristóvão Buarque conhece como poucos aqui, que é uma prerrogativa garantida na nossa Constituição, na Constituição Cidadã, mas em que, infelizmente, ainda não é efetivada em muitos cantos desse país e para muitos jovens desse país. Acredito e sei que muitos dos nobres colegas concordam que a educação é um fator essencial, é uma ferramenta de transformação e de inclusão social. Na verdade, é um instrumento que se tem para se buscar a justiça social. É por meio dos valores de família e da educação que nos tornamos verdadeiramente cidadãos. Falo isso com conhecimento de causa. Venho de uma família extremamente simples e foi a educação realmente extremamente relevante, importante na minha vida. E não só na minha. Entretanto, o que estamos presenciando em nosso país é o oposto, infelizmente, do que se espera daquilo que se chama de pátria educadora. Após a consolidação de conquistas históricas, como, por exemplo, o Bolsa Escola, implementada pelo governo federal em 2001, mas, na verdade, antes implementado pelo governo do Distrito Federal, então, da gestão do governador e atual colega nosso, senador, muita honra, Cristóvão Buarque. Esse programa chegou a beneficiar mais de 5 milhões de famílias, no total 45 milhões de pessoas em todo o Brasil, quando em 2013 foi incorporado ao programa Bolsa Família. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES, criado em 1999, passou a funcionar como um novo formato a partir de 2010. Ele, junto ao programa ProUni, corresponde a mais da metade das vagas disponibilizadas pelo governo federal, mais de 500 mil, e ambos destinados a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares. Entretanto, o Ministério da Educação afirmou na semana passada que as verbas para os novos contratos do programa se esgotaram para o ano de 2015, inclusive para os novos contratos no segundo semestre e em 2016. Em uma clara expressão das consequências dos ajustes e dos cortes que o governo federal tem realizado em inúmeras áreas, em específico na educação. A verba para o FIES, antigo crédito educativo, segundo os cálculos do próprio MEC, se limitaram a 2,5 bilhões de reais para o ano de 2015. Contudo, para o mesmo programa, em 2014, foram destinados mais de 4,8 bilhões de reais, demonstrando um corte de quase 50% da verba. Esse fato, senhora presidente, tem levado ao desespero, a palavra é essa mesmo, ao desespero, milhões de jovens que no primeiro semestre não puderam se inscrever por problemas técnicos ou com os argumentos de mensalidades abusivas de universidades privadas. Viram-se impossibilitados de dar continuidade aos seus estudos. As notícias que nos chegam são de que, do total de 500 mil pedidos de inscrição este ano, pouco mais de 250 mil contratos foram firmados, demonstrando que apenas a metade da demanda foi atendida. Senhoras e senhores senadores, embora a Justiça Federal do Mato Grosso tenha determinado a reabertura desta primeira edição do FIES, argumentando que os problemas técnicos, as novas regras e a ação abusiva das universidades privadas, muitos estudantes precisariam de mais tempo para se inscrever. O ministro Renato Janini afirmou à imprensa que esta seria uma ação, abre aspas, meio inútil, uma vez que não haveria mais verbas federais, demonstrando a determinação do governo federal em cortar e não retroceder, o que lamento. Embora o ministro garanta que aqueles que já possuem contratos firmados e que necessitam de renovação, o refinanciamento estará garantido até o final deste mês. Não se pode negar o retrocesso em relação a um direito adquirido e um direito constitucional, portanto. Mas os problemas da educação pública no Brasil não param por aí.
O que dizer dos inegáveis problemas que aconteceram recentemente no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que se tornaram um verdadeiro caso de polícia, com suspeita de furtos, erros de impressão, cancelamentos de prova, além de suspeitas de vazamento de questões, entre tantas outras mazelas. Inclusive, o exame chegou a ser cancelado após uma prova ser oferecida a um repórter. Fato que prejudicou cerca de 4 milhões de inscritos e tumultuou, é verdade, todo o calendário de vestibular do ano de 2009 e do início de 2010. O governo federal, que usou como mote de campanha, abre aspas, Brasil, pátria educadora, fecha aspas, na primeira semana após a posse da presidente, anunciou um corte de 7 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação. Vale ressaltar que foi o maior corte que já houve comparado com os demais ministérios. Hoje, no site oficial do FIES, em sua página principal, encontramos a mensagem, abre aspas, conclusão da inscrição fica condicionada à existência de limite financeiro da instituição de ensino superior e à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Fecha aspas. Esta mensagem comprova que ocorreu uma falta de planejamento e um verdadeiro compromisso com os jovens brasileiros. Que novamente apelo à presidente Dilma para que cumpra aquilo que tanto prometeu, que teríamos uma pátria educadora, porque somente através da educação, esta nação, o nosso povo, a nossa gente, os nossos jovens, alcançarão a dignidade tão merecida, tão desejada e, com certeza, é assim que nós vamos mudar esse país. Que a educação seja prioridade, não apenas para o governo federal, mas para todos os governos desse país. Senhora Presidente, o segundo tema que gostaria de tratar aqui hoje à tarde também é de falar de uma defesa de uma das categorias de profissionais que mais merece nosso respeito e admiração. É o servidor público. Esses cidadãos carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. São trabalhadores que escolheram o ofício do bem servir em todos os órgãos públicos e no Poder Judiciário não é diferente. Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aqui no Senado Federal, o projeto de lei da Câmara, o PLC número 28 de 2015, de autoria do Supremo Tribunal Federal, que altera o anexo 2 da Lei número 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que trata exatamente do plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Devemos considerar, senhora Presidente, que esse projeto foi ampla e longamente discutido na Câmara dos Deputados. Passou pela Comissão do Trabalho, passou pela Comissão de Finanças e Tributação e depois pela CCJ. Esse projeto, sem sombra de dúvidas, faz justiça aos servidores do Poder Judiciário. Aqui gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o também relator do projeto, o nosso presidente José Maranhão, pelo seu relatório. É importante frisar que essa proposta permitirá a recomposição da remuneração dos servidores do Poder Judiciário brasileiro, tornando-a compatível com carreiras análogas às dos demais poderes e com grau de complexidade das atribuições do Poder Judiciário. Trata-se, na verdade, senhora Presidente, de uma reparação salarial, de uma justiça que, com certeza, esses servidores têm em vista desde 2006. Seus salários estão sem reajuste e com enorme defasagem salarial em relação a outras categorias com grau de complexidade equivalente. O projeto prevê, de maneira bastante responsável, que o aumento gradual será efetivado em 6 parcelas sucessivas, 6 parcelas, iniciando-se em julho de 2015 e concluindo-se em dezembro de 2017. Portanto, plenamente execuível. E é importante ressaltar que o relatório aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados esclareceu que a presente proposição encontra-se compatível e adequada com a proposta da lei orçamentária deste ano. Portanto, isso não é argumento
para que não se aprove o referido projeto. Assim, senhora presidente, por questões de justiça e reconhecendo o comprometimento e a dedicação desses servidores, que há anos não têm o seu trabalho reconhecido pelo governo, peço mais uma vez, imploro ao governo, aos nobres colegas, vamos aprovar o referido projeto. Justiça estaremos fazendo com esses servidores e a dedicação desses servidores na nobre e primordial missão de contribuir efetivamente para a promoção da justiça nesse país. Coloco-me favorável à matéria, porque dessa maneira estamos reparando e fazendo justiça a todos esses servidores. É isso que nós tínhamos a dizer, senhora presidente, nessa tarde, pedindo mais uma vez que o governo reconsidere, entenda, pense naqueles jovens que precisam do seu financiamento para continuar os seus estudos no ensino superior. Isso é extremamente transformador, isso é dignificante, é o único caminho que tem para esses jovens. E no segundo momento, que também o governo reconsidere, pense e valorize os servidores do Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente.